república brasileira, uma república brasileira. Eu tenho um projeto para o Brasil chamado Plano de Metas. Sendo eleito, colocarei em prática. Serão 30 objetivos divididos em energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação. Dá licença, seu Juscelino, dá licença. Na Constituição fala da transferência da capital, uma nova capital nacional. Se o senhor for eleito, o senhor também vai cumprir a Constituição? É claro. Coloca aí, não é mais 30, agora são 31 objetivos. Sabe quem fez esse discurso? O presidente do dia, Juscelino Kubitschek. Juscelino, ainda em campanha, sai pelo país para propor, lançar sua candidatura e também propor o que ele queria fazer sendo eleito. E o primeiro estado que ele visita é Goiás, vai em Rio Verde, cai uma chuva, não tem comício, vai para Jataí e faz esse discurso. E esse cidadão que levanta o dedo ali, um cidadão falecido no passado, em 2019, chamado Tuniquinho, o apelido Tuniquinho, Antônio Soares Neto. Então, a gente pode dizer que Brasília nasce em Jataí, sim. Juscelino sai pelo país em campanha, prometendo fazer as mudanças que o Brasil precisava, industrializar o Brasil, potencializar essa nação em apenas 5 anos. Então o slogan de sua campanha é 50 anos em 5. E para isso, Juscelino precisava de grana. E onde que ele ia arrumar grana? Empréstimos. Então ele sai também viajando por alguns países do mundo, atrás dessa grana, Depois de eleito, é claro, Candidata, é eleito e aí sai atrás da grana. E a gente tava ali na Guerra Fria, o mundo dividido em 2 blocos. E o Juscelino, muito esperto, queria agradar todo mundo para pegar de todos os lados. Então, de cara, ele vai nos países da Europa, ali atrás, também fica namorando os Estados Unidos. Mas o mundo estava nessa divisão, igual eu já falei, e acontece um episódio chamado Doutrina Truman, que o que foi? Foi um projeto dos Estados Unidos ali na Europa para não deixar o comunismo crescer, Ele estava com medo desses países, socialistas, comunistas, todos crescerem, então começa a sufocar. E o Juscelino, que não é besta, aproveita e falou: para minha chance, então já começa a namorar esses países capitalistas com um discurso assim que ele não era socialista, não era de esquerda, o governo dele não seria de esquerda, para atrair essa grana que ele precisava para desenvolver o seu plano de metas. Aí volta para o Brasil, começa a montar seu governo, vai lá e pega um cara de um lado, um cara de outro e mistura tudo, porque o cara foi estrategista. Ele precisava de ter todo mundo com ele para ele conseguir cumprir as suas promessas. Isso aí é óbvio que causa problemas, principalmente com o bloco conservador, que não quer misturar. Então, de cara, quando ele já entra no governo, já tem esse pequeno problema aí que ele vai ter que enfrentar com essa oposição que não quer saber muito de governo misto ali, misturado, os ministérios com gente esquerda, de direita, o famoso centrão, como sempre ali, Então já começa alguns protestos. O primeiro é logo que ele entra numa cidade lá no Pará chamada Jacareacanga, que alguns militares lá já se reúnem para tentar organizar um golpe, mas sem sucesso. Esse não deu certo não. Logo em seguida
começam a conspirar em Goiás, novamente, ali numa cidade chamada Aragarças, na divisa com o Mato Grosso. E esse também dura horas, mas o Juscelino falou, opa, estrategista como ele era, falou assim, vou agradar todo mundo. Então, esses militares que participam dessas tentativas de golpe e outros lá nos governos passados, que estavam respondendo, alguns até exilados, ele cede a anistia para todos. Fala, meu governo, eu quero apaziguar tudo, eu quero governar para todos, com todos, então tá todo mundo anistiado. Isso até o Carlos Lacerda, que no episódio anterior que a gente falou, teve que circular para não ser preso. Aí nessa ele volta e já volta também chegando a burrar no Juscelino. E também faz uma política mais tranquila com a imprensa. A imprensa que havia sido perseguida todos esses anos. O Juscelino, ele já falou, não tem como eu fazer um governo para todos se eu não der liberdade para a imprensa trabalhar. Mas estava engasgado com o tal do Carlos Lacerda e seu Clube da Lanterna, né? E ele falou assim, eu vou dar liberdade para a imprensa menos para o Carlos Lacerda. E nessa ele arma um jeito lá de fechar o Clube da Lanterna. Mas ele fechando o Clube da Lanterna, que era ali de direita, udemista, para a população ia parecer que ele estava mais à esquerda. O que ele faz? Também nesse momento existe um grupo, aí, um bloco chamado A Frente de Novembro, que tem alguns militares, mas também alguns trabalhadores, operários, ele vai fecha também. Então, para não ter conversa, vou fechar um mais à esquerda, vou fechar um mais à direita, e está resolvido. E é no governo do Juscelino também que tem início as ligas camponesas, porque os trabalhadores do campo começam também a se organizar. Então começa a se unir, a entender melhor o que estava acontecendo. A gente estava passando por todos esses governos aí que o foco estava nas cidades, né? nas grandes cidades, e o campo ficava um pouco esquecido ali. É nessa que ele se organiza também e surge o que a gente conhece hoje muito bem, que vai dar origem até no MST num futuro. Beleza. Isso aí, Juscelino sai nessa política dele, né, de agradar todo mundo, puxar saco para todo lado, fingir ser em cima do muro, e vai trazendo grana para o país. E nessa é que vem para o Brasil a Fokker, que vem a Mercedes-Benz, com a grana dessas empresas e com a grana que ele consegue pegar com outros países, que também é construída a usina de Furnas. E aí a Volks vem também nessa época, e ele ainda não tinha conseguido uma aproximação maior com os Estados Unidos, e era um dos objetivos dele, né? Também era pegar os Estados Unidos ali, a grana deles, né, para investir no país. E nessa o que ele faz? Aproveitando aquela Guerra Fria, aquele medo que a população tava do comunismo e tal, ele solta pelo ar aí que o Brasil vai se reaproximar da União Soviética, comunista até o talo, né? E aí os Estados Unidos já ficam, opa, mas peraí, ué, a gente não era parceiro? Ele mas como que faz, né? Eu tô tentando e não tá tendo jeito. Aí os Estados Unidos vai falar, não, beleza, então a gente vai investir em vocês aí, para vocês nem saírem fora de União Soviética. E aí que cria o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento. E com a criação desse BID é que também vem a grana para ele conseguir cumprir o seu plano de metas. Mas o Brasil havia pego vários empréstimos com o FMI e o Juscelino não estava muito satisfeito, né, com os juros e tal, e esperto que era também, né, resolve romper com o FMI. Rompendo com o FMI, ele ganha uma parte ali da esquerda, que sempre foi muito grilada com o Fundo Monetário Internacional, com esse vínculo que o país tem até hoje, né, com o imperialismo estadunidense. E nessa aí ele ganha uma galera, mas também desagrada a outra, né, aqueles de sempre. E começa a ter um racha no seu governo. O seu governo que ele quis pegar um pouquinho do lado, um pouquinho do outro, um pouquinho do meio para misturar tudo e governar tranquilo, começa a ter racha. Porque um bloco começa a achar que ele está muito pro trabalhismo, pro povo, e o outro bloco acha que ele está muito nessa conversa de ficar com boas relações com Europa, os países capitalistas da Europa.
e os Estados Unidos. Então já começa a ter um racha no governo dele, mas já mais pro final, que esse racha é o que vai acontecer daqui 2 governos, nós vamos falar daqui 2 vídeos, o golpe militar. Ele já vem desenhando há um tempo, mas por conta desse racha, e aqui é o episódio definitivo que vai acontecer o golpe por parte dos militares. Em 1960, o Juscelino consegue inaugurar Brasília, transfere a capital federal sai da Guanabara, né, Rio de Janeiro, e vai para o meio de Goiás, ali lá no quadrilátero Cruz, e aí a gente tem a fundação de Brasília, sobre a arquitetura, né, e o urbanismo do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer, e a gente chega ao final do governo Juscelino. O próximo presidente é o Jânio Quadros, que é eleito nesse intervalo, e é o presidente que vai ficar um tempinho só antes de entrar o João Goulart e depois o golpe, mas é o assunto do nosso próximo vídeo, beleza? Eu falei do Juscelino, e nesse tempo do Juscelino é importante a gente dizer também que é quando surge a Bossa Nova, né, com Chega de Saudade, Tom Jobim, cantada pelo João Gilberto, e também em 58 o Brasil pela primeira vez ganha a Copa do Mundo de futebol. Juscelino ficou de 56 a 61, e a gente ouviu aí no fundo hoje a Banda de Brasília, em homenagem à capital federal, e Cerrado Sólido. E a minha indicação de DVD hoje é Antônio Carlos Jobim and Friends, em homenagem à Bossa Nova. Beleza? Até o próximo vídeo.